Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Imagine que todas as vozes que te dizem o que fazer, o que temer, o que controlar, se calaram. Imagine que o único som que permanece é o sussurro da sua própria alma. Talvez você esteja passando por um momento onde tudo parece fora do lugar, onde a mente não para, o corpo sente. E o medo, esse velho companheiro invisível, parece estar sempre espreitando, esperando um momento de fraqueza para se tornar ainda maior. Se for assim, eu te convido a ficar, porque este vídeo não é sobre eliminar o medo, é sobre compreender o que ele realmente é. É sobre transformar. Segundo Bruce Lipton, nossos medos mais profundos não são apenas emoções isoladas. Eles são memórias celulares. São códigos vibracionais herdados. São programações que não começamos, mas que podemos escolher reescrever. O medo crônico não é um erro pessoal. Ele é como um software vibracional que foi instalado antes mesmo de termos consciência do que sentíamos. E a ansiedade, esse turbilhão que prende a respiração, que acelera o peito, que nos rouba o agora, não surge do nada. Ela é a repetição de um pensamento emocional. Um pensamento que, repetido por tempo suficiente, molda nosso corpo como barro, ensinando nossas células a viver em estado de alerta. A neurociência já mostrou que pensamentos ansiosos provocam alterações reais no nosso sistema bioquímico. A mente não sabe diferenciar o que é imaginação do que é realidade concreta, e o corpo, obediente, responde a cada imagem mental como se fosse verdade. Se você vive imaginando o pior, seu corpo vive sentindo que o pior está sempre prestes a acontecer, não por fraqueza, mas por hábito químico, por fidelidade a um padrão antigo. O ego, na tentativa de proteger esse corpo que se sente ameaçado, busca controle. Ele tenta prever tudo, calcular tudo, dominar tudo. Mas esse controle é uma ilusão que tensiona ainda mais. É como apertar os punhos para se defender de uma tempestade que já passou. Essa é a armadilha neuroemocional invisível. Um ciclo. Quanto mais você tenta se proteger do medo, mais medo você sente, porque o corpo acredita que, se precisa se proteger, então ainda está em perigo. Neville Goddard nos lembra que tudo começa na imagem interna que escolhemos assumir como verdadeira. A ansiedade desconecta você dessa imagem de segurança. Ela te arrasta para cenários que ainda não aconteceram e dissolve sua capacidade de imaginar um futuro em paz. Quando você perde essa conexão com o estado assumido, com aquela sensação de já ser, já estar, já viver a tranquilidade, você deixa de cocriar com o universo, porque o que cria não é o desejo, é o estado. Mas e se eu te dissesse que o medo não é um inimigo? E se eu te dissesse que o que você sente como ameaça talvez seja apenas uma energia mal interpretada? O medo é intenso, sim, mas ele pode ser um portal, um convite energético, um chamado para voltar ao corpo, ao agora, à sua presença mais profunda. O medo, quando acolhido sem julgamento, se transforma. Ele deixa de ser força de destruição e passa a ser fogo de transmutação. Hoje, você vai embarcar em uma jornada comigo. Uma jornada para reprogramar esse código emocional, para silenciar, pouco a pouco, esse padrão ancestral que grita perigo mesmo quando tudo está calmo. Vamos desinstalar esse velho software e instalar outro, o da paz, como frequência natural. Não como uma ideia bonita, mas como uma sensação viva no seu corpo. Porque sim, é possível. É possível ensinar o corpo a sentir segurança, mesmo antes de tudo ao redor mudar. Porque a verdadeira mudança começa dentro. O medo como frequência mal interpretada, um pedido de segurança disfarçado. Existe uma diferença muito sutil, mas profunda, entre sentir medo e ser dominado por ele. A maioria das pessoas não percebe quando essa linha é cruzada. Não porque falta atenção, mas porque o medo não grita, ele sussurra, ele se instala devagar, como uma bruma que encobre o céu. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de lógica. Mas por trás desses disfarces, há uma pergunta silenciosa que o corpo tenta fazer o tempo todo. Estou seguro agora? Quando essa pergunta não encontra resposta dentro, ela passa a procurar fora. E o resultado disso é a ansiedade. A ansiedade, ao contrário do que muitos pensam, não é uma falha espiritual, não é sinal de fraqueza, nem de desequilíbrio moral. É, na verdade, um sistema de alarme vibracional que perdeu seu manual de instruções, um pedido de reconexão com o chão do agora. O corpo ansioso vive como um rádio mal sintonizado. Ele tenta captar segurança, mas só encontra interferência. Interferência de pensamentos, memórias, projeções. Interferência de futuros que não existem, mas que parecem perigosos demais para serem ignorados. E nesse ruído,
O agora se perde. Existe perigo real, sim, mas o que aprisiona não é o perigo real. É a sensação psíquica de ameaça constante, um padrão bioquímico que já virou hábito, um corpo que se acostumou a reagir antes mesmo de pensar. Quando o medo se instala no corpo, ele constrói raízes, ele molda a respiração, encurta os passos, estreita os pensamentos. E esse estado se repete, porque a mente que sente medo, pensa com medo, e o pensamento com medo só gera mais medo. É um ciclo químico e vibracional, uma repetição silenciosa que o corpo aprende como se fosse a única linguagem possível. Mas existe outra linguagem. Existe uma forma de ouvir o que o medo tenta dizer, sem que ele precise gritar. Porque por trás do medo, há sempre um pedido de segurança, um pedido por presença, um chamado para voltar para dentro. O medo é o corpo te dizendo: eu não estou encontrando apoio aqui. E essa escuta muda tudo. Quando você começa a decodificar o medo como linguagem e não como ameaça, ele deixa de ser algo a ser vencido e passa a ser algo a ser compreendido. Talvez você nunca tenha pensado nisso. O medo não está contra você. Ele é parte de você tentando te proteger, à sua maneira. Mesmo quando parece te paralisar, ele está apenas tentando manter você vivo. Mas ele se perde quando não encontra respostas internas. Quando você perde o chão vibracional do agora, o medo ocupa o espaço com urgência. E aí, a ansiedade não é mais só um pensamento. Ela vira um estado. Mas um estado pode ser alterado. Um estado não é uma sentença. É uma vibração, e vibrações podem mudar. O caminho de volta à segurança começa com essa escuta, com esse acolhimento. Não é uma batalha, é uma reconciliação. Porque quando você aprende a dizer para o seu corpo: estamos seguros agora, ele começa a acreditar, mesmo que leve tempo, mesmo que seja devagar. O importante é saber, o medo, na verdade, só quer ser entendido. E quando é entendido, se transforma, como o corpo aprende a ter medo e porque ele pode desaprender. Segundo Bruce Lipton, nem todo medo nasce no agora. Muitos medos que você sente hoje pertencem a versões muito antigas de você. Versões que não tinham voz, que não tinham escolha, que apenas absorviam o mundo ao redor como verdade absoluta. Bruce Lipton nos lembra que, entre os 0 e 7 anos, nossa mente funciona em um estado quase hipnótico. É como se fôssemos esponjas vibracionais, gravando tudo: os tons de voz, os silêncios, os sustos, os afetos ausentes, os olhares que ferem mais do que palavras. Tudo vira informação, tudo vira código. E esse código, muitas vezes, é o medo. O corpo não esquece, ele arquiva e ele repete, porque para ele, repetir é sobreviver. Se um ambiente foi inseguro, imprevisível ou hostil, o corpo aprende a viver em estado de prontidão. Ele se torna vigilante. Ele aciona alarmes antes mesmo de qualquer ameaça real aparecer. É como se um radar interno fosse programado para detectar perigo, mesmo quando tudo parece calmo. E essa programação, com o tempo, se torna biologia. A emoção vira química, a química vira hábito, e o hábito vira identidade emocional. Mas o mais impressionante e mais libertador é que esse mesmo corpo que aprendeu a ter medo pode desaprender, porque nossos circuitos emocionais são plásticos. Eles mudam. E a mudança começa quando mudamos a percepção. O que era interpretado como ameaça pode começar a ser reconhecido como passado. O que o corpo lia como alerta pode ser ressignificado como memória. E essa transição, embora sutil, é profundamente transformadora. Imagine uma criança que cresceu num ambiente de gritos, portas batendo, ausência de carinho. Ela aprendeu que o mundo é instável, que o amor é algo que se esconde, que a presença pode desaparecer a qualquer momento. Essa criança cresceu, mas o corpo dela, muitas vezes, continua preso naquela atmosfera. Continua esperando o próximo susto, o próximo abandono, o próximo impacto. E por isso, mesmo diante de um presente seguro, ela sente medo, porque o corpo ainda está no passado. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente interno é capaz de alterar a expressão do nosso DNA emocional. Quando criamos novas associações, quando damos ao corpo experiências diferentes, sensações diferentes, histórias internas diferentes, ele começa a responder de outro jeito. Ele começa a se reprogramar. Não é um processo imediato,
mas é real, é vivo, é possível, porque o corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. É por isso que a transformação não começa na mente lógica, ela começa na vibração, na sensação, na repetição de novos estados emocionais. Quando você se permite sentir segurança, mesmo que seja por alguns segundos, o corpo registra. E se você repetir esse estado, com presença, com gentileza, com verdade, ele começa a acreditar. E aquilo que parecia permanente começa a se dissolver. O medo pode ter sido o alicerce da sua identidade emocional por muito tempo, mas ele não precisa ser seu lar. O corpo pode ser reensinado a confiar, a respirar, a repousar, a reconhecer que o perigo já passou. E nesse reconhecimento nasce um novo campo vibracional. Um campo onde a paz não é uma promessa, mas uma possibilidade real, disponível, presente, porque sua biologia responde à sua espiritualidade. Porque toda célula ouve quando a alma fala com amor. Técnica de 3 etapas. Como transformar a ansiedade em estado de segurança interna. Quando a ansiedade toma conta, tudo parece apertado. O corpo, o tempo, o mundo ao redor. É como se uma tempestade se formasse dentro do peito e o silêncio virasse ruído. Mas o que poucos percebem é que essa tempestade começa em uma frequência, e frequência pode ser modulada. A chave não está em forçar a calmaria, mas em guiar o corpo de volta a um estado onde ele possa lembrar: é seguro estar aqui, é seguro sentir, é seguro existir. A primeira etapa é o reconhecimento vibracional, nomear o que se sente, sem fugir, sem julgar, não como um rótulo que aprisiona, mas como um gesto de presença que liberta. Quando você diz para si: isso que estou sentindo agora é ansiedade, algo começa a mudar, porque nomear é ativar o córtex pré-frontal, e isso tira o comando do cérebro de sobrevivência. O corpo deixa de reagir como se estivesse em perigo real e começa a perceber: estou sendo visto, estou sendo acolhido. Isso já é o início da transformação. A segunda etapa é a reprogramação sensorial. Criar uma imagem interna de segurança, um lugar simbólico onde o corpo possa repousar. Mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo, pode ser uma lembrança real ou uma construção imaginativa. Não importa. O que importa é que o corpo sinta, que ele veja, por dentro, algo que lhe devolva chão, uma casa com luz acesa, um campo com vento suave, um abraço que não precisa de palavras. Essa imagem precisa ser sustentada, respirada, vivida por alguns minutos como quem se banha em uma nova vibração, e aos poucos o corpo começa a reagir, começa a ceder, começa a confiar. A terceira etapa é a respiração com intenção simbólica. Não é apenas respirar por respirar, é inspirar com presença e expirar com liberação. Cada expiração como um ato de soltar. Soltar o medo como quem desfaz um nó. Soltar os contratos antigos com a dor. Soltar os acordos invisíveis que diziam: é perigoso relaxar. Essa respiração carrega um código, um símbolo. Cada vez que o ar sai, sai também um pouco da velha identidade vibracional. E quando isso acontece de forma consciente, o corpo aprende. Aprende que ele pode escolher, que ele pode, sim, acessar um novo estado do ser. Essas 3 etapas não prometem eliminar a ansiedade para sempre, porque isso não é o objetivo. O objetivo é transmutar, é transformar gelo em água, tensão em fluxo, medo em presença. Quando o corpo aprende a se sentir seguro por escolha interna, ele para de buscar controle externo, ele começa a repousar, e nessa pausa, algo sagrado acontece. A alma começa a ocupar o espaço que antes era tomado pelo pânico. Não é um milagre, é biologia, é espiritualidade aplicada, é ciência da presença. Porque toda cura começa com a aceitação do que dói, e toda paz duradoura começa com a decisão de voltar para dentro. Um retorno simples, mas profundamente revolucionário. A metáfora da casa vibracional, onde sua alma mora quando você sente medo. Imagine por um instante que seu corpo é uma casa antiga, com muitos cômodos, alguns iluminados, cheios de memórias boas, cheios de calor, outros mais escuros, esquecidos, trancados por dentro. E há um cômodo em especial, o porão. É lá que o medo costuma morar. Não porque ele é mau, mas porque ele não sabe onde mais ficar. Ele se esconde onde não há luz, ele se movimenta onde não há presença. E toda vez que você sente ansiedade, é como se estivesse trancado nesse porão, tentando encontrar a porta de saída no escuro. O problema nunca foi o porão. O problema é esquecer que há uma escada que leva até a superfície, que leva até a sala do agora, onde a luz entra pelas janelas, onde a respiração flui, onde o tempo desacelera. Mas quando o medo assume o controle, você se esquece dessa escada. Você acredita que está preso,
que está pequeno, que está em risco. E nesse esquecimento, a ansiedade cresce. Ela ecoa pelas paredes internas como uma pergunta sem resposta. Será que estou mesmo em segurança? Cada vez que você respira com presença, cada vez que você olha para si com ternura, uma vela se acende nesse porão. Não para negar a escuridão, mas para atravessá-la com consciência. O medo não desaparece de repente. Ele vai recuando, aos poucos, à medida que a luz se estabelece, porque o medo não é resistente à coragem. Ele é sensível à presença, e presença é luz. A ansiedade é o eco de um cômodo vazio, um cômodo que pede habitação consciente. É o chamado de um espaço interno que foi esquecido, mas que continua esperando por você. Quando você decide entrar ali com o coração aberto, sem pressa, sem julgamento, esse espaço começa a se transformar. As paredes respiram, o chão se aquece. O silêncio se torna fértil, não mais um silêncio que sufoca, mas um silêncio que abraça. Paz não é a ausência de medo. Paz é saber onde colocar sua presença quando o medo aparece. É reconhecer que você pode estar no porão e mesmo assim acender uma luz. É lembrar que sua alma tem cômodos infinitos e que o medo é apenas uma parte, não o todo. Há quartos de gratidão, salas de coragem, jardins de confiança, todos esperando que você retorne. Você não está quebrado. Está em transformação, e transformar é isso, mover-se de um cômodo para outro, sem se perder no caminho, levar a luz consigo, habitar cada espaço do seu ser com compaixão, e assim, fazer do seu corpo um lar sagrado, um lar onde até o medo encontra descanso, onde até a dor encontra voz, onde até a ansiedade é ouvida, e por isso, pode finalmente silenciar. Talvez agora, depois dessa jornada de escuta, algo em você tenha silenciado, não por imposição, mas por compreensão. Porque quando você entende que o medo não precisa ser combatido, tudo muda. O medo não é inimigo. Ele é um mensageiro do passado, carregando códigos antigos que pedem para ser decifrados. E quando você os decifra com o coração aberto, ele deixa de ser ameaça e passa a ser um professor silencioso. Bruce Lipton nos lembra: o ambiente interno reprograma o DNA emocional. O que você sente, acredita, imagina, tudo isso influencia diretamente como suas células se comportam. Não há separação entre emoção e biologia. Quando você muda sua percepção, você muda sua vibração. E quando você muda sua vibração, o corpo responde. Ele se ajusta, ele se cura. Joe Dispenza vai além. Ao criar um novo estado do ser, o corpo começa a viver em paz, antes mesmo de a realidade externa mudar. Isso é mais do que esperança. Isso é neurociência, é espiritualidade aplicada ao cotidiano. A paz não é um lugar aonde se chega, é uma identidade que se assume. E assumir essa identidade não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre decidir, todos os dias, qual frequência você quer habitar. E se você decidisse hoje que sua paz é sua nova identidade vibracional, não como uma ideia distante, mas como uma prática íntima, como um gesto silencioso, mas firme, como uma escolha que se repete até que se torne natural, porque no fim, o que transforma não é a luta contra o medo, é o encontro com ele, é a decisão de sentar-se frente a frente com o que te assusta e perguntar: o que você veio me ensinar? O medo, quando ouvido com maturidade, revela verdades ocultas, mostra caminhos não vistos e, muitas vezes, aponta para partes de você que estavam esquecidas, mas que sempre desejaram voltar para casa. Você pode fazer do seu medo um cárcere, ou pode fazer dele uma ponte. A escolha é vibracional, é interna, é sua. E nesse silêncio onde tudo se acalma, talvez você descubra que a liberdade que sempre buscou já estava aí, onde o medo termina e a alma começa a confiar.